Olá, amados irmãos do canal Conhecendo a Escritura, paz e graça a todos que estão aqui, mais uma vez aqui com os amados irmãos para trazer mais um estudo da parte de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola de Jotão, que se encontra lá em Rei, capítulo 9, a partir do versículo 7. Para quem não conhece a história, vou resumir aqui um pouco, né? Jotão é um dos filhos de Gideão, a qual teve 70 filhos. E nós sabemos, a partir da morte de Gideão, alguém tinha que reinar ali no tempo de Juízes. Então, nós vemos que Abimeleque, um dos filhos de Gideão, queria reinar sobre o povo. E aí, Jotão conseguiu fugir, que era um dos 70, a qual o seu irmão matou. Ele foi o único que conseguiu fugir. E aqui ele vai perante o povo de Judá, né? E vai dizer assim: ouça-me, cidadãos de Siquém, ouçam-me se querem que Deus os ouça. Certa vez as árvores resolveram ungir um rei. E aí começa a parábola. Primeiro disseram à oliveira: seja nosso rei. Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à figueira: seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse: devo deixar de produzir meus frutos, doces e deliciosos, só para ser a mais alta das árvores que o vento agita? Então disseram à videira: seja nosso rei. Mas a videira também se recusou e disse: devo deixar de produzir o vinho, que alegra a Deus e as pessoas, só para ser mais alta das árvores que o vento agita? Por fim, todas as árvores se voltaram para o espinheiro e disseram: seja nosso rei. E o espinheiro respondeu às árvores: se queres mesmo ungir-me, seu rei, venha abrigar-se à minha sombra, senão que saia fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Só até aqui, meus amados. Então, vamos lá. Nós agora vamos falar sobre essa palavra. Creio que muitos que acompanham meu canal sabem. Eu já trouxe estudo falando sobre o sentido da árvore, né? A qual Deus trabalha, né? Trazendo como representação de nações, pessoas e até em algumas ocasiões sobre impérios. Trouxe até o estudo sobre a árvore gigante do sonho de Daniel, capítulo 4. E ali nós vemos as pessoas que estavam debaixo da sombra daquela árvore, que representam o anticristo, né? Aquele reinado, aquela árvore grande, gigante. E aqui nós vamos ver nessa parábola aqui sobre as árvores que as nações, e aqui para os próprios judeus, está sendo para eles essas parábolas que Jotão está implantando, para os judeus na casa de Judá naquela época, quando ele vai primeiramente falar sobre a oliveira. E aqui nós temos algo sobre a oliveira. A oliveira vai representar o quê? A tonalidade do povo de Deus, ou as 12 tribos. Por quê? Porque lá em Romanos 11, 24, vai dizer assim: vocês eram por natureza ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus se mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza, ao injetá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a injetar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Então nós vemos aqui, olha, Israel, né, sendo a oliveira verdadeira, que era a oliveira cultivada, né, e nós, gentios, sendo esta oliveira brava, né, e fomos injetados neles, fazendo o que? A tonalidade do povo de Deus, ou as 12 tribos unificadas, que vai nos levar para o tempo do fim. E aqui nós vemos que a oliveira, né, vai e diz assim, né? Mas a oliveira se recusou e disse: devo deixar de produzir o óleo que agrada a Deus e as pessoas? E aqui nós vemos também a representação da oliveira como que o óleo, porque a olive vai extrair o azeite, né? Aquele azeite que vai se dar a tonalidade do óleo, que o óleo faz o quê? Unge as pessoas. E a representação do Espírito Santo. Aqui o próprio Espírito Santo,
através dessa parábola, dessa mensagem, está nos transmitindo aqui. Deixaria eu de agradar a meu Pai, ao Deus Criador e aos homens, né? Só para o quê? Para ser uma das árvores maiores, ou fazer sombra, em traduções que dizem assim, falar sombra a outras árvores, ou às nações, que árvore vai representar nações, né? Faria eu isso? Porque o óleo, a presença do Espírito Santo de Deus agrada a Deus e as pessoas a qual recebe o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver aqui muitas vezes nessa parábola de Jotão e Juízes que vai existir um trocadilho. Não é que eles não quiseram reinar, é que aqui a mensagem está indo para a casa de Judá e eles é quem vai escolher quem vai reinar por ele. Mas aqui nós vemos que a figueira que vai representar o próprio Israel, né? Ele vai dizer assim, seja nosso rei. Mas a figueira também se recusou e disse, não vou deixar de produzir meus frutos, doces e deliciosos, só para ser mais uma das árvores altas, né, que o vento agita. Então eles próprios não quiseram reinar, né, a nação de Israel. E nós vamos ver aqui pela terceira vez, né, falar de uma árvore que é a videira. Então, meus amados, a videira, ela vai tipificar o nosso Mestre Cristo Jesus. Lá em João 15, né, versículo 1 diz Jesus assim, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador, e todos os ramos que estão em mim, né, e dão bom fruto, o meu Pai vai podar para que ele venha dar mais fruto. Mas aqueles ramos que não dão uvas, ele corta e então serão jogados fora, né? Serão queimados. Então, aqueles que dão fruto, o Senhor poda para que eles venham dar mais fruto. Mas aquele ramo, o ramo vai representar povos e nações, que somos nós que fazemos parte. Aqui, a tipificação é Cristo. Cristo. E o versículo vai dizer assim, e disse a videira, também se recusou, e disse, devo deixar de produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas? E aqui nós vemos, produzir o vinho que alegra a Deus e as pessoas. O sacrifício de Cristo, o cacho de uva sendo pisado, né? Moído, como Isaías 53 fala, né? Para poder extrair o vinho, a uva. Aqui é o sacrifício. Está na representação do sangue. Esse é o meu sangue, a nova aliança que é dado por vós, né? Em lembrança de muitos. Então nós vemos aqui que ele disse, o próprio Cristo queria reinar sobre a nação judaica, mas eles não quiseram. E aqui existe um trocadilho, é como ele diz assim, vou deixar de produzir, né, o meu vinho para dar salvação às pessoas e agradar a meu Pai, do que estar reinando sobre um povo de coração duro e servil. Por fim, todas as árvores voltaram para o espinheiro e disseram, seja nosso rei. Aí o espinheiro respondeu às árvores, se quer mesmo ungir-me rei, venha e abrigar-se a minha sombra. Pronto, meus amigos. Aqui vai ter uma ligação com aquele estudo que eu falei da árvore grande de Daniel 4, aonde os animais e as árvores do Éden estavam debaixo da sua sombra, porque estando debaixo da sombra da árvore se acha estar seguro. A mesma coisa nós, igreja, estamos na sombra das asas do Onipotente, a qual é o nosso Criador e eterno Deus. Então, quando nós vemos aqui, nos indicando que este espinheiro, né, vai representar quem? Vai representar o maligno, o inimigo, Satanás. Quando nós vamos lá para Gênesis, de onde tudo começou, diz assim, ó, no começo, Gênesis capítulo 3, versículo 18, diz assim, espinhos e cardos também produzirá para ti, e comerás a erva do campo. Agora, que espinhos são esses? Quando nós vamos para Miqueias, que o contexto todo de Miqueias 7 vai estar falando quando a igreja sendo tirada da terra, num arrebatamento, e o povo que ficou, aqui vai dizer,
Leiam depois todo o contexto. O versículo 4 eu vou ler. Até o melhor deles é como um espinheiro. Olha só, o povo que ficou, o povo santo, ele foi tirado. Não ficou um justo sequer na terra. E aqui, o texto transmitido através do Espírito Santo vai dizer assim: até o melhor deles, do que? Desses ímpios, que se aliaram a quem? Que fizeram do rei, o espinheiro, seu rei. Vai dizer, até o melhor deles é como um espinheiro. E o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinho. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo. Um tempo de confusão. Então nós vemos aqui que mais um dia se aproxima. Que é o quê? Que é chegada a hora do quê? Da ira de Deus, do castigo, do lagar de fogo para aqueles, os ímpios, que se alinharam com esse sistema maligno de Satanás, que está sendo representado no espinheiro. Então nós vemos também aqui o que o espinheiro vai nos representar. Em Isaías 34, versículo 13 diz assim: e espinheiros brotaram no palácio dela, ortigas e arbustos com caules repletos de espinho nas fortificações daquele lugar, e será uma habitação de dragões e um palácio para coruja. Olha só que Isaías 34 nos transmite a ira contra as nações, a ira de Deus contra as nações. Então as nações aqui, eles serão como espinheiro, brotarão como espinheiro nos palácios. Palácios são casas. Então quer dizer que o espinheiro vai brotar na casa daquelas pessoas, das nações que ficaram, que também tem uma representação, o espinho do quê? Do pecado. Por que do pecado? Porque o próprio Cristo carregou aquela coroa de espinho. Quando foi cravada em sua testa, ela é a representação do pecado da humanidade, estava entrando em sua mente, para que ele viesse ter a noção de que todos espinheiros, todos espinhos, né? Como aqui em Gênesis dizia, os espinhos e cardo também produzirá para ti, comerás ervas do campo. Nós vemos aqui uma ligação com esse texto, que vai ser o que? Hebreus 6:8, que diz aqui, mas aquela que produz espinhos e abrolhos é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Olha só, aquelas que produzem espinhos e abrolhos. Então quer dizer, se a pessoa deixa o pecado tomar conta de si, né, da sua casa, do seu tabernáculo, vai estar perto a maldição, e o seu fim será queimado. Como eu disse, e os espinhos serão jogados num lago de fogo, serão queimados. Então nós vemos que, da mesma forma que falou, né, em Oséias 9:6, que vai dizer assim, vou ler todo. Pois eis que eles se foram por causa da destruição, falando do povo de Israel, mas o Egito os ajudará, Mefins os sepultará, os lugares agradáveis para sua prata, as ortigas, que é um tipo de espinheiro, os possuirão por herança, espinhos estarão em seus tabernáculos. Continuará o quê? O pecado continuará na casa deles, porque não se arrependeram. Então, quando nós vamos aqui, meus amados, para para 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nós vamos ver aqui Paulo falando. Paulo diz assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar e impedir qualquer arrogância. Vocês estão entendendo? Olha só, foi enviado um espinho na carne. A representação desse espinho na carne é um mensageiro de Satanás. Por quê? Porque o espinheiro vai representar Satanás. E o que o espinheiro produz? Espinho. Então, o que o espinheiro produz é espinho. O espinho vai representar o quê? O pecado. O pecado na humanidade. Por isso, esse pecado na humanidade teve que Cristo carregar. Não só foi o sacrifício, sim, foi o sacrifício, mas a coroa de espinho, né, a qual
os espinhos eram equivalentes a 10 centímetros, né? E era um espinho africano duro que era usado naquela época com os marceneiros. Imagine aí, viu? Para quê? Para que viesse sentir a dor do pecado que ele estava carregando sobre a humanidade. Por isso que a palavra diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Cristo. Hoje nós temos paz, porque ele carregou todos os nossos iniquidades, nossas transgressões, nossos pecados. Foi sobre suas costas, sobre aquele coroa de espinhos, a qual a terra, quando produz espinho, é maldição. Mas quando uma árvore produz bons frutos, é bênção na presença do Senhor. E aqui nós vemos que o espinheiro, voltando aqui, vai dizer assim: venha abrigar-se na minha sombra, levando lá para aquela árvore lá gigante, a qual as árvores estão à sua sombra, a qual os animais, que vão representar nações também. Se não me adorares, eu vou aqui estar parafraseando, se não me adorares, né, se não prostrares perante mim, o espinheiro querendo falar para o povo, para as nações. Se não me adorares, não prostrares perante mim, o que vai acontecer? Vai sair fogo de mim e queime os cedros do Líbano. Então, meus amados, cedros do Líbano é o que? É uma árvore frondosa, bonita, grande, gigante. Ela tem 30 metros de altura por 5 metros de diâmetro, né? Ela é muito desejada pelo espinheiro. Por quê? Em querer queimar uma árvore como o cedro. A ambição, a inveja, era isso que o cedro chamava por sua beleza ao espinheiro. O cedro aqui, meus amados, vai representar e tipificar a obra do Senhor, a perfeição, aonde o espinheiro, Satanás, quer destruir. Quem não fizer a sua vontade. Então, o espinheiro vai querer destruir e queimar o cedro, porque é a obra de Deus. Aqueles que não se prostrarem perante o espinheiro, ele vai jogar fogo sobre aqueles que são fiéis, aqueles que faz a obra do Senhor com perfeição. Esses serão queimados pelo espinheiro, que é a representação do maligno, de Satanás. Então, meus amados, esta é a parábola de hoje. Este é o estudo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. Estou trazendo estudo focado sobre esses assuntos de árvore, né? De alegorias, qual o Senhor está nos trazendo, simbolismo, né? Ele trata aqui de trocadilhos. É complexo para entender, sim, mas o Espírito Santo nos leva com essa mensagem espiritual. Através de outras, nós vamos formando um quebra-cabeça e descobrindo que o maligno, de nenhuma maneira, ele quer o bem do povo de Deus, daqueles que amam a palavra, mas sim, ele quer destruir o tempo todo. Fico com essa palavra. Eu agradeço mais uma vez estar aqui com os irmãos. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, para que o canal venha crescer, meus amados, que a palavra de Deus venha a ser propagada. É só isso. Não quero mais nada. Deixe seu like, né, para que o YouTube venha reconhecer o vídeo e ser enviado para muitas mais pessoas. E compartilhe os seus grupos de WhatsApp, Telegram e muitos mais. Agradeço mais uma vez. Paz e graça aos amados irmãos.